técnica, ela é a laringoscopia para a passagem do tubo endotraqueal. O primeiro passo é a preparação. Na preparação, nós vamos verificar se o paciente ele tem uma via aérea fácil ou uma via aérea difícil, e nós vamos testar todo o material que nós vamos utilizar. Então aqui eu vou utilizar um ambu, a seringa de 20 ml, eu vou passar um tubo tamanho número 8 e o laringoscópio. O tubo ele pode ser 8, 7,5 para homens, 7, e para mulheres abaixo, os tubos são abaixo de 7. A gente tem que testar o laringo para a gente ver se o laringo ele tá funcionando, e esse aqui tá, então tá ok. Pode fazer uma força assim para baixo para ver se ele não vai cair dentro da boca do paciente, o laringo, e tem que fazer todo o teste antes. Tem que fazer o teste do cuff para a gente verificar se o cuff ele não tá furado, se o cuff está insuflando, porque caso o cuff esteja furado, tem que trocar o tubo. E esse cuff aqui, ele não tá, ele está ok para a passagem. Depois que a gente faz a preparação, ou melhor, ainda na preparação, nós vamos ter que fazer a medição da lâmina. A medição para a lâmina, nós vamos usar a comissura lateral da boca com o ângulo da mandíbula para a gente ver o tamanho da lâmina. Essa lâmina aqui ela passou um pouquinho da mandíbula, mas é assim mesmo, essa é a lâmina de adulto, a gente não faz a inserção total dela. Bom, depois da preparação, então a gente vai para a pré-oxigenação. Na pré-oxigenação, nós vamos colocar o FiO2 a 100% durante 3 a 5 minutos, porque a gente precisa manter uma apneia de 100% de saturação durante o procedimento. E essa apneia ela vai se manter de 3 a 5 minutos enquanto a gente faz o procedimento. Se a saturação baixar menor que 90%, então precisa interromper o procedimento e fazer novamente uma saturação de 100% com FiO2 a 100% também, para manter a apneia de 100% de saturação entre 3 e 5 minutos. Após fazer a pré-oxigenação, então nós vamos fazer a medicação. A medicação, primeiro é um inibidor, pode ser midazolam, propofol, e depois tem que fazer um bloqueador neuromuscular também, para que o paciente fique mais relaxado e a gente consiga passar o tubo sem ferir tanto as cordas vocais e evita também laceração. Na passagem do tubo, a gente segura no tubo, assim, nós vamos fazer a flexão do pescoço do paciente, ele fica numa posição que é chamada de snuff, de cheirador, essa posição. Pode colocar um coxinho ou um lençol, pode sim colocar aqui embaixo para manter o apoio. Não precisa hiperestender, só precisa que ele fique na posição do cheirador para que a gente consiga passar o tubo. Então, a gente faz a inserção do tubo na boca do paciente pelo lado direito, livrando os dentes, e nós vamos deslocar a língua dele para a esquerda. Então, enquanto nós fazemos pelo lado direito, a gente desloca a língua dele para a esquerda. E nós vamos conseguir visualizar a epiglote. Então nós vamos tracionar a epiglote para cima e vamos conseguir visualizar a traqueia, que é onde vai entrar o tubo. Aqui eu estou fazendo o procedimento, já visualizei aqui a epiglote desse meu paciente, e eu vou levantar ela para que eu consiga passar o tubo. Pronto, eu já estou visualizando a traqueia dele. Vou passar o tubo, não vou usar um fio guia, vou seguir aqui na traqueia dele. Passei o tubo, eu passei até a marca de 22 centímetros,
vou insuflar o cuff. O cuff ele serve, não é de fixação, mas o cuff ele serve para manter a pressão de oxigênio. Então, o tubo ele tem que estar entre a linha clavicular e antes da carina. O tubo ele não pode ir muito tubo, porque senão ele vai ter uma tendência a ir para o pulmão direito e vai insuflar apenas um pulmão. Aqui a gente precisa que os dois pulmões sejam insuflados. Aqui ó, a gente consegue ver que está insuflando aqui os dois pulmões. Então foi uma intubação que foi totalmente realizada, que deu certo. Aí a fixação do tubo, ela pode ser feita, geralmente ela é feita aqui, lateralmente mesmo, e é colocado uma gravatinha com a fixação aqui do esparadrapo. Para fazer a extubação, teve a melhora do quadro clínico do paciente. Para fazer a extubação, nós vamos tirar o ar do cuff, tirar totalmente o ar do cuff. Temos que fazer uma ausculta aqui com o estetoscópio. O ar, a gente tem que ver que o ar está indo e vindo e não tem o edema de glote. Então, a gente faz sem edema de glote, então a gente faz a extubação desse paciente, tirando tudo. E é isso.